Revelação poderosa. 3 orações que devemos fazer em 2023. Presta bem atenção no que o Espírito está dizendo para você, uma vez que a Sagrada Escritura nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em uma de minhas orações que eu faço todos os dias, no momento da minha consagração, o Espírito Santo trouxe uma revelação para mim, através da palavra, sobre 3 coisas que nós precisamos orar para 2023. A igreja precisa prestar bem atenção no que o Espírito Santo vai dizer para nós através da palavra. Eu estive meditando fortemente no livro de Mateus capítulo 24, que fala sobre os princípios, sobre o princípio das dores. Jesus Cristo mostra sobre as coisas que acontecerão nos últimos dias. E uma das coisas que acontecerão nos últimos dias são coisas que estão acontecendo nos últimos dias de hoje. Exemplo. Em Mateus capítulo 24, versículo 6 diz: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Talvez você que está me ouvindo comente dessa forma. Mas guerras já houveram, muitas delas. Pestes, terremotos já acontecem há muito tempo. Eu sei disso. Mas na revelação que o Espírito trouxe para mim através da palavra, ele fala sobre 3 coisas que precisamos orar em 2023 para que nós continuemos de pé, firmes e fortes nos caminhos do Senhor Jesus. A primeira coisa que o Espírito Santo me revelou, que nós devemos fazer a oração para a proteção contra o ódio. Vou repetir: a oração para a proteção contra o ódio. Porque Jesus Cristo nos disse que nos últimos dias, no versículo 9 de Mateus capítulo 24, então, diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Ou seja, muitas das coisas que estão acontecendo hoje, perseguições, pessoas que nos odeiam por causa do nome de Jesus, e já foi profetizado que nós seríamos odiados, iriam nos perseguir. Muitos estão se escandalizando, muitos estão traindo uns aos outros, aborrecendo uns aos outros. Cristãos que se desviam e entram nas televisões para falar mal da igreja. Pessoas que outrora eram dos caminhos de Cristo, hoje se revoltam contra aqueles que estão nos caminhos de Cristo. Pessoas que se dizem pastores já estão no 3º casamento dentro da igreja. Isso não é
uma pessoa que casou 3 vezes e depois se converteu e mudou de vida. Não. Pessoas que se dizem pastoras ou pastores acabam casando várias vezes e trocando de cônjuge. Ou seja, o ódio vai se levantar e nós precisamos fazer oração de proteção contra o ódio, porque o inimigo vai se levantar com ódio das pessoas que estão seguindo a Cristo. Inclusive, muitos se levantam para dizer que você não tem que ir mais para a igreja, que você não deve ir mais buscar a Deus na igreja, que é melhor você ficar na sua casa do que ir para a igreja. Ou seja, precisamos urgentemente em 2023 orar para que Deus nos proteja do ódio, das perseguições que se levantarão, pessoas que entraram ou que entrarão no governo e que hão de perseguir a igreja por causa de Cristo, por causa dos ensinamentos de Cristo. Então, que em 2023 nós possamos orar pela proteção contra o ódio, e eu vou orar logo depois dessa meditação. Segunda oração que devemos fazer é a oração contra o engano de falsos profetas. Vou repetir. Oração contra o engano de falsos profetas. O Espírito Santo me revelou no versículo 11 do capítulo 24 de Mateus. Jesus Cristo nos disse: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vou repetir. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas têm se levantado na internet. Mas por que, pastor, que o senhor diz falsos profetas? Porque essa semana eu peguei um caso de uma pessoa que se apresentou para mim na igreja, aonde ela pediu oração para um pastor que ela conheceu pela internet. Esse pastor, esse tal de profeta, revelou para ela que viu uma nuvem preta em cima da cabeça dela e um raio caindo na direção da cabeça dela. E disse que estão fazendo trabalhos para destruir, existe uma entidade maligna querendo matar ela. E disse para ela assim: para que seja desfeito esse mal, eu vou orar por você, eu vou me consagrar. Mas aí depois esse profeta disse: mas você precisa fazer um Pix para mim, eu vou orar, mas eu peço para você fazer uma doação. Peraí. A palavra de Deus diz: o que de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, muitos falsos profetas se levantarão, se aproveitando da ingenuidade espiritual das pessoas, inventando revelações que não viram, falando que Deus falou sem que Deus tenha falado, inventando história de trabalhos ou de mal contra a vida das pessoas para deixar as pessoas com medo e se aproveitar do medo dessas pessoas para arrancar dinheiro delas. Ou seja, muitos falsos profetas se levantarão em 2023 e daqui para frente. Não caia na conversa de falsos profetas e de pessoas que falaram que viu, sendo que não viu, que falaram que Deus falou, sendo que Deus não falou. Eu não estou aqui dizendo que eu não acredito, pois o próprio Senhor Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro,
você vai me negar 3 vezes hoje e o galo vai cantar. Ou seja, quando Pedro negou pela 3ª vez, o galo cantou. Foi uma palavra profética do Senhor Jesus. Eu acredito em palavra profética. Mas a Bíblia diz que vão se levantar falsos profetas e vão enganar a muitos. Por isso, a segunda oração que eu vou fazer por você, que nós iremos fazer para 2023, é a oração contra o engano de falsos profetas. Não aceite, pede para Deus te mostrar, para que você não seja enganado por pessoas, por falsos profetas que se aproveitam da fé, da humildade, da ingenuidade espiritual das pessoas. E a terceira oração que nós devemos fazer em 2023 é a oração contra o esfriamento do amor. O Espírito Santo me revelou a respeito disso no livro de Mateus, capítulo 24, e no versículo 12. Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vou repetir. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas o que quer dizer iniquidade? Iniquidade é o contrário de equidade. Iniquidade é caráter daquilo ou daquele que é iníquo. Iniquidade quer dizer ação ou coisa contrária à moral ou coisa contrária à religião. Presta atenção. Coisa contrária à religião. Ou seja, vão se levantar pessoas que vão ser contrárias à religião, que vão ser contrárias à fé, que vão ser contrárias ao Senhor Jesus, aos ensinamentos da Bíblia, aquilo que a gente aprende na igreja, e vai se multiplicar. Jesus Cristo foi quem disse. E ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, pela multiplicação da quantidade de pessoas que vão estar contra a igreja, que vão estar contra a fé, que vão estar contra a religião, que vão chamar os crentes de quadrado, que vão chamar os crentes de pessoas fanáticas, vão se levantar, muitas pessoas vão se levantar, e por causa disso, o amor de muitos vai se esfriar. Então nós precisamos orar fortemente contra o esfriamento do amor. Meu irmão, não deixe o seu amor se esfriar. Eu quero entrar em oração com você, mas vale a pena lembrar. Primeiro, eu vou orar para proteção contra o ódio. Segundo, eu vou orar contra o engano dos falsos profetas. E terceiro, eu vou fazer oração contra o esfriamento do amor. E eu tenho a certeza que Deus vai nos abençoar e que 2023 vai ser uma bênção na sua vida. Vamos orar? Entremos agora no momento da oração. Senhor Deus e Todo-Poderoso Pai, eu entro aqui em oração, meu Pai, pois foi-me revelado na Tua Palavra coisas que poderão se levantar e que se levantarão certamente nos próximos anos, nos próximos dias, pois, como Jesus Cristo nos disse, estamos vivendo os últimos dias. E, meu Pai, a primeira oração que eu faço é a oração da proteção contra o ódio, meu Pai. Eu venho pedir a Ti que o Senhor visite essa pessoa que me ouve, pois sabemos, meu Pai, que seremos odiados por todas as nações. Sabemos, meu Pai, que irão se levantar para nos atormentar,
Muitos, meu Deus, irão se levantar para tentar matar, tudo por causa do nome de Jesus. E eu oro, meu Pai, contra esse ódio e peço a Ti para que os cristãos não se escandalizem. Meu Pai, que pare essa traição de uns aos outros. Meu Deus, muitos estão se aborrecendo. Pessoas que outrora eram dos caminhos de Cristo, hoje se levanta contra a igreja. Hoje, meu Pai, se levantam contra a própria palavra, distorcendo os ensinamentos bíblicos com ódio da igreja. Eu venho pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que seja repreendido esse espírito de ódio e que o Senhor venha proteger a igreja do ódio que se levantará por causa das pessoas que estão no nome de Jesus. E, meu Pai, eu oro também pedindo para que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha, meu Pai, proteger as pessoas dos falsos profetas. Que o Senhor não venha deixar, meu Pai, essa pessoa ser enganada por muitos que se levantaram dizendo que viu, sendo que não viu, dizendo que o Senhor falou, sendo que o Senhor não falou, e por incrível que pareça, cobrando para desfazer macumba, cobrando para orar pelas pessoas. Meu Deus, venha ter misericórdia dessa pessoa. Meu Deus, amarra esse espírito do falso profeta. Meu Deus, amarra esse espírito de pessoas, meu Pai, que se perderam na fé e se levantam para enganar as pessoas. É por isso, meu Deus, que os verdadeiros cristãos sofrem. As pessoas têm dúvidas por causa desse tipo de pessoa, por causa desse espírito do falso profeta. Eu repreendo esse espírito do falso profeta, de demônios, de espíritos de adivinhação que se levantam para enganar as pessoas, que se levantam para enganar as pessoas e escandalizar outros irmãos. Eu repreendo em nome de Jesus e eu peço a Ti, Pai, nessa segunda oração, que o Teu povo, que essa pessoa não seja enganada. Está escrito: e se levantarão e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os meus escolhidos. Se possível fosse, meu Pai, ou seja, os escolhidos não serão enganados. Então não deixa, meu Pai, esse escolhido ser enganado por essas falsas profecias e por pessoas que dizem que viram o que não viu, que o Senhor falou o que o Senhor não falou. Ó Espírito Santo, eu faço agora a terceira oração, pedindo a Ti, meu Pai, que o amor dos cristãos, dos irmãos, não se esfrie por causa da iniquidade que se levantará, que o amor não venha se esfriar, que as pessoas não deixem de ir para a igreja, que as pessoas não deixam de congregar, não deixam de se reunir, tanto dentro de casa quanto dentro da igreja. Meu Deus, porque muitas iniquidades, muitas pessoas se levantarão com ação contrária à moral e à religião, e é o que está escrito hoje, é o que está acontecendo hoje. Foi o que o Senhor falou que aconteceria nos últimos tempos. Então o meu clamor, meu Pai, é para que o nosso amor não venha se esfriar por causa de ações contrárias à moral, ações contrárias à religião. Estamos vivendo momentos em que o que é certo parece errado e o que é errado parece certo. O que é ridículo parece legal e o que é legal parece ridículo. Fazer o que é certo, meu Pai, para muitas pessoas é errado. As pessoas estão invertendo os valores, estão matando crianças, meu Pai, que estão na barriga, que estão no ventre da mãe,
estão suicidando, homicídios planejados, meu Pai. E quando a igreja mostra, meu Deus, que isto é errado, meu Pai, estão levantando ações contrárias contra a moral e contra a religião. Então eu peço a Ti, meu Pai, que o nosso amor não venha se esfriar, que o amor desta pessoa que me ouve não se esfrie, que o amor da igreja verdadeira não se esfrie, porque só existe uma igreja verdadeira que só o Senhor conhece, é a igreja de Cristo, a igreja verdadeira daqueles que levam a palavra de Deus a sério, que Te adoram em espírito e em verdade, que fecham os olhos para Te adorar com o coração e nas atitudes do dia a dia, meu Deus, é colocada a palavra em prática. Então eu peço a Ti que o amor dos verdadeiros cristãos não venha se esfriar. Em nome de Jesus Cristo, não deixe o amor se esfriar. Eu levanto a minha voz contra todo o mal que está por detrás disso, e na autoridade que Jesus me deu, eu ordeno: o mal, arreda da igreja, sai dos nossos caminhos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Proteja, Pai, a Tua igreja do ódio. Não deixa, Pai, não deixa sermos enganados pelos falsos profetas, e não deixa, Pai, o nosso amor se esfriar. É a oração que eu faço e que eu coloco diante de Ti. E tudo e todos os que oraram comigo com fé neste momento estão poderosamente abençoados. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus vos abençoe. Eu peço para que você que ouviu, entendeu e gostou dessa oração, se inscreva no nosso canal para que você possa receber mais oração, mais orações. Se inscreva e ative o botão do sino, deixa um comentário, participe e Deus vai te abençoar. Muito obrigado pela tua audiência, espero que você volte mais vezes. E em o nome de Jesus Cristo, do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, eu te abençoo, meu irmão. Conta comigo, porque eu quero te ajudar. Em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz e na graça do Senhor.